Oi gente, vamos aqui para mais um vídeo no Super Acadêmico. Hoje eu vou comentar, fazer uma pequena resenha desse livro aqui do professor José Crisóstomo de Souza, que foi meu professor, né, amigo também. Filosofia, Racionalidade e Democracia, os debates Hort e Habermas. Aqui a capinha dele. É um livro relativamente antigo, né, ele é de 2005. E eu me lembro quando ele foi lançado, né? E o professor Crisóstomo, ele traz, assim, da experiência de convivência dele, tanto com o Richard Hort, que é um filósofo americano, né, pragmatista, quanto com o Jürgen Habermas, que é um filósofo alemão, né, que é de origem marxista, né, fez parte da escola de Frankfurt, mas acabou criando um nome por si próprio, com as próprias ideias. O interessante é que esses dois pensadores, assim, que parecem às vezes tão diferentes nos aspectos de abordar a realidade e desenvolver as suas próprias teorias a partir das tradições próprias, né, a tradição norte-americana e a tradição europeia continental, eles conseguem travar, né, um diálogo bem interessante, nem sempre concordando, mas nem sempre discordando, mas mantendo um debate bastante interessante de ideias que, para o leitor, né, para quem estiver pesquisando, para quem está estudando filosofia, é bem interessante porque mostra bem um pouco da vivacidade da filosofia no momento atual, né? Já que a filosofia ela nasceu na praça pública, né? No debate público entre as pessoas, entre os pensadores, esse tipo de debate aqui, que assim, em alguns dos textos o debate realmente foi público, foram conferências em que os dois estavam presentes e que as trocas de ideias foram feitas publicamente, né, foram feitas oralmente e depois convertidas em conferências escritas. E em outros momentos aconteceu a troca, né, a resposta, né, as provocações e as réplicas dessas provocações foram feitas por escrito mesmo em momentos diferentes. Mas o interessante é que além, claro, do respeito mútuo, né, entre os dois pensadores, tem a questão do esforço de ambos de desenvolver, né, de buscar, de encontrar formas de elaboração que sejam condizentes com uma busca, né, de uma verdade, né, que é o empenho maior da filosofia, né, não necessariamente uma formulação de verdade. Inclusive, assim, esse próprio esforço da ação deles de debater acaba ficando presente também nos próprios textos, né? Então eu me lembrei, eu não vou puxar tanto destaques, né, como eu sempre faço do texto, mas muito mais assim uma elaboração do que eu lembro, né, da leitura que eu acabei recentemente, por isso que eu estou aproveitando para gravar para vocês. Então eu recomendo, se você procurar esse livro por aí, talvez ainda ache. Eles travam debates, por exemplo, com linhas filosóficas tanto antigas, né, antigas no sentido de modernas, né, antes do século XX e agora do século XX, né, terminado o século XX, que falam justamente da possibilidade de uma verdade absoluta, né, de uma verdade única, e aí há uma crítica ao romantismo, há uma crítica aos chamados universalistas, né? Mas há uma crítica também aos contextualistas e relativistas, porque assim, um pensamento romântico universalista supõe que há uma verdade, né? E essa verdade pode ser encontrada como se fosse um quebra-cabeça. Eles usam muito a metáfora do quebra-cabeça, e aí ao final da montagem do quebra-cabeça você tem uma imagem,
né, total, que pode ser compreendida por qualquer um. E por outro lado, né, assim, meio que questionando essa visão romântica universalista, tem visões chamadas contextualistas ou ainda relativistas, em que é elaborado que as reflexões de um certo momento da história respondem a problemas daquele momento, ou tentam responder problemas daquele momento, e que as respostas criadas, elaboradas naquele momento, acabam criando problemas para um outro momento futuro. E aí vai depender muito do esforço geracional, né, o esforço de cada geração de pensadores de procurar novas respostas e inevitavelmente formulando, né, gerando novas perguntas. Então, assim, o Hort, né, Richard Hort, por vir da tradição pragmática, então a tradição pragmatista americana, ela está ligada à tradição britânica, né, do empirismo, do ceticismo, está ligada a um esforço de elaboração mais relacionado com a vida vivida, digamos assim. Apesar de que eles mesmos falam, né, os dois autores falam que há uma influência do hegelianismo, né, influência do filósofo alemão Hegel no pragmatismo também. É como se o hegelianismo tivesse influenciado ao mesmo tempo a filosofia do Habermas, já que ele vem de uma tradição marxista, e a filosofia do Hort, que vem da tradição pragmatista, que teria sido influenciada pelo Hegel também. Porque assim, o Hegel apresenta uma filosofia que tem um cunho universalista, né? Ele fala a questão do absoluto e de uma ordem que conduz a esse absoluto, baseada principalmente no esforço, né? no acontecimento histórico da contradição, né? Que faz com que o ser vá evoluindo e se tornando cada vez mais consciente de si, digamos assim, em linhas bastante simples, né? bem simplificadas a respeito desse hegelianismo que dá origem à dialética, que dá origem ao marxismo, né? Ao materialismo dialético. Então, esse pensamento de que a condução da história se dá pelas contradições, né? O embate entre teses e antíteses que geram novas teses, é muito presente no pragmatismo. O pragmatismo ele é feito desses debates de busca de verdades parciais, digamos assim, verdades pequenas verdades relacionadas com o esforço de responder às questões de um certo momento, de uma certa situação. Tanto que os autores do pragmatismo, né, desde o Charles Sanders Peirce, passando pelo William James, o John Dewey, e passando pelo Quine, Davidson, eles têm uma tradição não de produção de grandes obras, né, grandes livros longos, né, grandes, que respondam a tudo, né? Não tem essa tradição do grande ensaio, digamos assim, na filosofia. Eles trabalham muito mais com pequenos textos que respondem ou buscam responder questões pontuais. E aí o Hort, dentro dessa tradição, por isso que esse livro de debates é interessante, né? Porque assim, ele fala da mesma coisa, digamos assim, né? A introdução do Crisóstomo mesmo, a apresentação é muito rica, porque traz para a gente situa esse debate, né? Dos dois autores, mas também se situa num debate mais amplo na filosofia entre modelos que eles classificam, né, como platônicos, né, que são modelos de construção de saber que tem uma tendência, um esforço universalista, um esforço de trazer à tona uma verdade que está velada, e essa verdade velada seria uma verdade única, né? E aí dá uns exemplos lá relacionados com o platonismo, como o bem único, né? A luz do bem e tal. E aí,
por outro lado, vem as tradições antiplatônicas, né, que seriam tradições que tentam romper com o platonismo para tentar buscar verdades que sejam mais parciais, né, que resolvam problemas parciais. Então, o Hort, ele representa uma tradição antiplatônica, digamos assim, né, em que esse pensamento idealista, universalista, ele é colocado em questão, né, ele é colocado colocado em suspenso, né, para que possa se elaborar verdades parciais. Uma elaboração bem interessante é, por exemplo, como lidar com a luta entre o bem contra o bem. O que é que ele quer dizer? Para o platonismo, o pensamento universalista, né, que elabora também o chamado romantismo, só existe um bem. Então tudo aquilo que não é esse bem, ou a aparência de vários bens distintos, é apenas uma ilusão, né? Aquela ilusão lá do mito da caverna de Platão. Então, para alcançar o bem maior, o bem geral, você tem que pegar e excluir esses bens aparentes. E aí o Hort vai chamar a atenção, junto com outros pensadores dessa mesma linha, que na vida vivida, né, na vida pragmática, na vida cotidiana, existem realmente bens que são contraditórios, né? Então tem o bem que é feito em uma situação e outro bem que é feito em outra situação, e que esses dois bens são contraditórios, mas não deixam de ser bens. E aí ele afirma, né, que deve ser valorizado isso como expressão moral válida, né? Não deve ser invalidado, não deve ser colocado como algo errado. É por isso que ele fala da disputa entre o bem e o bem, e não o bem e o mal, né? Porque para a tradição platônica, o mal seria desconhecer o bem. Então toda vez que alguém faz alguma coisa que está em contradição com, digamos assim, com o pensamento hegemônico, ela seria ignorante, porque não vê o bem que todos aceitam como bem, mas não, é simplesmente uma maneira diferente de ver. Então há aí uma valorização maior da questão da alteridade, né? Então isso é bem interessante. E aí ele vai dizer que o Habermas, né, por mais que venha uma tradição filosófica, né, é universalista, né? Então o marxismo é uma tradição universalista e idealista, né, em vários sentidos, apesar de estar focado na realidade vivida, né, que é a verdade econômica, material, mas de qualquer jeito como projeta, né, um sistema filosófico e histórico em que há uma evolução meio que definitiva da sociedade. Então está se enquadrando aí nessa questão desse universalismo, ou tentativa universalista. E aí ele vai dizer que o Habermas, apesar de vir dessa tradição, ele esbarra em questões que são típicas do pragmatismo. E aí ele valoriza muito, né, ele elogia muito a obra de Habermas o pensamento filosófico da modernidade. Acho que esse é o título desse livro, mas não li ainda. E aí porque há o esforço do Habermas de concentrar aí assim, os pensadores mais recentes da filosofia para entender qual é o ethos filosófico do momento, né, agora está no século XXI, né, mas de fim do século XX, né? E aí ele fala dos pragmatistas, né, fala do interacionismo simbólico, fala de várias formas de pensar que tradicionalmente não eram levadas em conta pela tradição continental europeia, e que traz novas ideias, né? Traz novas ideias para a forma de tentar elaborar esse conceito de verdadeiro, né? Esse conceito de verdade como verdades parciais. Mas é claro, a todo momento o Hort chama a atenção que o Habermas, ao elaborar uma teoria, por exemplo, como uma teoria da ação comunicativa, que é uma teoria também globalizante, né, para dar conta da necessidade de uma comunicação intersubjetiva e racional, né, que valoriza a racionalidade dos sujeitos, e esses sujeitos, buscando o propósito da verdade, levaria, né, a um certo consenso. Ele diz que
isso revela um pouco ainda dessa tradição universalista no Habermas. Por mais que o Habermas mitigue isso, né, nas respostas dele, valorizando algumas coisas do pragmatismo, mas também criticando do Richard Rorty essa questão dessa limitação, digamos assim, imposta pela própria tradição pragmatista, né? Uma limitação relacionada com a possibilidade de totalização, né? A possibilidade de uma conclusão mais abrangente a respeito das questões. Bom, e aí, assim, os debates se dão muito nesse sentido. Dos destaques que eu trouxe aqui do livro, deixa eu ver, a questão da busca da verdade poderia muito bem ser descrito como busca da concordância intersubjetiva não imposta, em grupos mais e mais amplos de interlocutores. Então isso é um posicionamento do Habermas e que ele questiona no Rorty, né? Então, se no pragmatismo haveria essa expressão de verdades parciais ilimitadas ao círculo, né, de intelectuais, o Habermas supõe uma possibilidade de uma verdade mais abrangente, em que haveria mais, não sei se participação seria a palavra, mas haveria mais alcance dos debates com a participação de mais pessoas e mais grupos que pudessem pegar e ser, como interlocutores, né, pudessem ser mais abraçados pela busca de uma verdade mais adequada, especialmente nos aspectos morais, né? Então, pensando somente na situação atual, a gente vê muito como o que impossibilita muitas vezes o debate político entre as pessoas. Eu não estou falando nem dos políticos em processos eleitorais. Esses aí eles debatem porque precisa fazer o debate para o processo caminhar, né? Digamos assim, a condução do processo precisa do debate. Inclusive é por isso que é tão questionável a coragem, né, do atual presidente, justamente porque ele fugiu dos debates a partir do momento que passou a ser primeiro colocado nas pesquisas. Assim, que não é uma coisa incomum, certo? Toda vez que um candidato é primeiro colocado nas pesquisas, normalmente ele não aparece nos debates gerais, no debate onde tem muitos candidatos, mas sempre comparece nos debates de segundo turno, né, que é um candidato contra o outro diretamente. E o candidato que se tornou o presidente atual do Brasil, ele simplesmente não compareceu a nenhum dos debates do segundo turno, né, impossibilitando inclusive que os eleitores pudessem ver realmente quais seriam as propostas dele comparadas com as propostas do outro. Mas, assim, como eu falei, descartando assim esse exemplo meio, né, pobre dessa última eleição brasileira de 2018, normalmente os candidatos eles fazem questão do debate porque é necessidade de exposição das ideias deles. Mas eu estou falando de debate político entre os cidadãos, entre as pessoas comuns, em que há impossibilidade quase do debate justamente porque não se toma uma posição de possibilidade de erro. Então, se você não assume a possibilidade de poder estar errado, dificilmente você vai se abrir para um debate de uma verdade variada, digamos assim, que é o que o Habermas e o Rorty estão valorizando. Tanto que muitos dos textos, acho que quase todos os textos, apesar desse aprofundamento teórico dentro de linhas filosóficas do século XX, eles fazem uma valorização muito grande da democracia. Certo? O Rorty, né, evidentemente é influenciado pelo modelo democrático estadunidense, que é para ser um exemplo de democracia em relação ao mundo, apesar dos problemas relacionados principalmente com a eleição presidencial deles. Mas há uma participação grande dos eleitores na vida cotidiana e nas escolhas. Então essa tradição meio que reflete no modo como tanto o pragmatismo em geral quanto do Rorty é desenvolvido. E o Habermas ele vem da tradição, uma tradição em que ele viveu os momentos em que a Alemanha
foi um sistema autoritário, né? Um sistema autoritário, ditatorial, né? Quase totalitário. E aí, a partir das teorias, né? A partir do desenvolvimento teórico dele, ele passa a desenvolver esse respeito, esse apreço pela democracia, o que é muito interessante, né? Porque os dois defendem essa premência da democracia. Democracia em todos os sentidos, inclusive no sentido de os debates entre intelectuais, os debates entre as pessoas comuns ser um debate racional, um debate livre e que possa produzir, se não consenso, mas pelo menos um respeito mútuo. Porque não há nada no meu uso da palavra razão que não possa ser substituído por o modo como nós, liberais moles ocidentais, herdeiros de Sócrates da Revolução Francesa, nos conduzimos. Isso aqui é o... deixa eu ver... deixa eu ver se é o Hort ou o Habermas falando. Tem cara de ser o Hort. Acho que é. Mencionou aqui. O Habermas. Então é engraçado assim que o Hort está assumindo que quando uma pessoa, um pensador, usa a palavra razão dentro dessa discussão, ele diz que deve ser reduzido a noção do que é a razão para o modo como nós, liberais moles, ocidentais, herdeiros de Sócrates da Revolução Francesa, nos conduzimos. Então é um tipo de razão bem específico e não pode ser, segundo ele, ampliado, né, infinitamente para todo mundo. Ele diz também: o que o falante aqui agora, num dado contexto, afirma como válido, transcende, de acordo com o sentido de sua alegação, todos os padrões de validade dependentes de contexto e meramente locais. Certo? Isso ele está usando uma fala de Habermas. Então, ele está afirmando que o Habermas pensa dessa maneira, que ele não concorda totalmente. Então, se a fala de alguém ela vale do mesmo jeito para todos os grupos, né, para todos os contextos, então esse raciocínio totalizante deixa de lado a possibilidade de falas diferentes, falas divergentes e com o mesmo valor, digamos assim, o valor de crença, né? Com o conceito de realidade ao qual toda representação necessariamente se refere, pressupomos algo transcendente. E também, novamente, ele está usando uma citação de Habermas para colocar aqui o pensamento de Habermas. Ele, por mais que seja simpático a muitas coisas do pragmatismo, ainda tem essa coisa de ter uma expressão da realidade que transcenda as visões particulares, né? E assim, bom, vai muito em direção disso. Eu achei muito interessante também uma discussão que ele fez sobre a necessidade que muitos intelectuais têm de educar, né? De tentar reconstruir o pensamento de pessoas cuja moral estaria assim, desviando do que seria o correto, que também é fruto de um pensamento platônico, né, universalizante. Ele dá exemplo de você pegar pessoas que aderiram ao nazismo, né, e tentar reeducá-las, tentar fazer com que elas se colocassem no local principalmente dos judeus, né, que sofreram o Holocausto, a partir de estudos sistemáticos da situação dos judeus. Aí ele dá o exemplo de colocar os ex-adeptos do nazismo para lerem o diário de Anne Frank. Então, o diário de Anne Frank é uma obra famosa que expressa o cotidiano de uma menina judia que, durante o período inicial da perseguição ao nazismo, na Holanda, ficou escondida na casa de uma outra família, junto com a família dela, e aí ia relatando o dia a dia dela de uma adolescente, mas aí a coisa vai ficando cada vez mais intensa, né, até o momento que ela é capturada, né, presa com a família e depois morre, né, e aí se tornou uma obra muito conhecida de expressão dessa questão da perseguição judaica e tal, perseguição aos judeus, né?
Os nazistas estavam judeus. E aí, assim, eu não sei se teria efeito, né? Seria como, sei lá, pegar... porque, principalmente hoje, com o negacionismo, né? O movimento negacionista faz com que coisas que deveriam estar resolvidas, como, por exemplo, a herança escravista no Brasil, né? Ou a ditadura militar, né? Então, você pega relatos desses períodos, né? Relatos do sofrimento dos escravos, né? De como é imoral você comercializar pessoas, de como as torturas, a submissão, de como todo esse contexto, né, do escravismo, ou então o contexto das torturas, da perseguição, da censura, tal, da ditadura militar, para pessoas que defendem, né, o militarismo, que defendem a tortura, que defendem formas violentas de submissão do outro, como uma forma de educá-los, né? E eu não sei o quanto disso seria válido como uma técnica de reconstrução do raciocínio, né? Reconstrução do modelo de verdade, já que cada indivíduo, né, cada sujeito pode reelaborar livremente, mas esse processo educativo teria um propósito, né, que iria de encontro ao que a pessoa acredita, né? E aí, por mais que boa vontade que a gente tenha de colocar uma situação dessa, uma possibilidade dessa, o que tem acontecido hoje, pelo menos, é que essas pessoas, elas acabam reelaborando a própria crença que já tinha, num esforço de reverter esse processo educativo, educacional, para uma coisa negativa, né? Então, nesse exemplo que o Hort dá, de tentar reeducar ex-adeptos do nazismo usando o diário de Anne Frank como leitura, né? Imagina assim, essas pessoas simplesmente lerem e reelaborarem aquilo ali como se fosse uma peça de propaganda, uma tentativa de doutrinação, doutrinação judaica, doutrinação comunista, ou o que seja, para ensinar eles. Então eles podem até obedecer por obrigação, mas continuar pensando do mesmo jeito, né? Então é muito problemático isso. Porque, assim, como ele falou, né, nós intelectuais ocidentais, né, moles no sentido de que não somos pessoas de ação, né, que acreditamos em filosofia, em Sócrates, né, acreditamos nos valores da Revolução Francesa, né, de liberdade, igualdade, fraternidade. Nós pensamos de um jeito, né, não necessariamente outras pessoas vão pensar do mesmo jeito. E aí não vai gerar o que o Habermas sugeriria, né, o que o Habermas elaborava como sendo um consenso intersubjetivo, né, a partir dessas racionalidades, né, subjetivas que pudessem se encontrar numa busca de uma verdade em comum. Então, o Hort vai dizer que não haveria essa verdade em comum, haveria verdades que acabariam convivendo de algum jeito, e mantido um ambiente democrático, essas verdades simplesmente continuariam convivendo sem maiores problemas, né? Apenas com atritos eventuais. É claro, se você elimina a questão da democracia, como se tem feito atualmente, aí você tem a tentativa de uma ideia, um conjunto de ideias submeter outra, né? Pelo menos as pessoas que acreditam nessas ideias. O que é sempre perigoso, independente de qual seja a ideia, é sempre perigoso quando um grupo de pessoas tenta submeter outros às suas próprias ideias. Bom, eu acho que é isso, né? Eu parabenizo ao professor Crisóstomo pela organização da obra, certo? Eu sei que eu demorei para ler, eu comprei na época que ele lançou, mas só li agora. E eu recomendo, né, para quem quiser a leitura. Certo? Então, até o próximo vídeo.